Ora, boa tarde a todos. Vamos então continuar os nossos trabalhos e vou usar precisamente por dar a palavra ao Sr. Presidente da Câmara de Macedo Cabeleiros, Dr. Benjamin Rodrigues, para nos dar as boas-vindas a este território. Na anteontem me dizia, quando me apresentava, dizia-se Benho de Macedo Cabeleiros, disseram-me Lolé. São nossos parceiros, nós também queremos ser Geoparque, terras do Algarve, é Lolé mais 3 ou 4 conselhos. Mas, portanto, para dizer que estamos num território da Unesco, não é? É verdade. Portanto, Sr. Presidente Benjamin Rodrigues, faz favor, a palavra é sua e obrigado por ter aceito este convite para estar connosco. Muito bem, não sei se está ligado. Está. Eu é que agradeço o amável convite, porque é sempre com gosto que estamos presentes aqui em Balsamão e principalmente quando se trata de uma iniciativa deste teor. Realmente falar de migrações e da integração dos migrantes, enfim, num território de acolhimento como é Balsamão, é sempre grato para nós também, até porque somos sempre parceiros e enquanto parceiros queremos que seja sempre com sucesso que se faça este trabalho. Eu, em 2024, assinei alguns certificados de residência. Obviamente nós temos muitos migrantes aqui no território, mas oficializados, talvez o ano passado 24, entre pessoas da Bulgária, da França, Espanha, Irlanda e até a Alemanha. E temos agora também um contingente... 300? A freguesia? É? Pronto. É bom, é bom. E depois temos também um contingente de santomenses, como eu digo. Temos que ver estas pessoas como pessoas que muitas vezes vêm à procura de oportunidades, pessoas que são muitas vezes refugiados, não é? E também pessoas que nós também tiramos partido da situação da vinda deles. Aqui, particularmente em Balsamão, penso que o Eduardo já terá falado disso, eles têm aqui projetos ambiciosos e eles próprios farão parte desses projetos. Mesmo em conversa com o Eduardo, percebemos que nós conseguimos aqui ter uma capacidade de integração de mão de obra que é fundamental para a nossa economia aqui. Portanto, no nosso município nós temos, francamente, falta de mão de obra especializada e muitas vezes até aquela mão de obra generalista. Tem-se feito aqui um trabalho fantástico, eles têm sido muito bem acolhidos e a prova disso é que temos tido sempre aqui uma comunidade residente interessante. Como já disse também o Eduardo, já nasceram aqui crianças em Balsamão, portanto estão a contribuir para a natalidade. Quando nós falamos que aqui em Trás-os-Montes, ou principalmente no distrito de Bragança, tivemos o índice de natalidade mais baixo do país, não é? Onde nasceram 470 e tal crianças, penso eu. E, de facto, isto é notável, quando nós conseguimos ter pessoas que se integram e conseguem, inclusive, ter as suas famílias e com crianças a nascerem no nosso território. Portanto, eu só tenho que vos dar os parabéns e desejar-vos que realmente os trabalhos decorram da melhor forma. Sei também que agora esta reunião da tarde será com a Associação Nacional de Assembleias Municipais, que desde já aproveito para cumprimentar o seu presidente, que aqui está, Albino Almeida. E, obviamente que não fiz os cumprimentos da mesa, mas vão sempre para tempo, portanto eu faço ao contrário, termino com eles. Cumprimento também o senhor presidente da AEMA, Pedro Portugal Gaspar, depois o meu colega, também foi colega durante muitos anos, o Jorge Fidalgo, que agora tem enfim, uma tarefa muito importante nesta área social, sendo também ele coordenador, ou melhor, diretor da Segurança Social Distrital.
O professor Afonso, também ligado à Associação Nacional de Assembleias Municipais, e, obviamente, o meu presidente também da Assembleia Municipal, o Padre Eduardo, enquanto organizador e enquanto líder desta comunidade dos Padres Marianos da Imaculada Conceição, grande amigo nosso, obviamente também o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Macedo, Sérgio Borges, e todos os Borges. Portanto, faço um cumprimento generalizado e, mais uma vez, agradecer realmente aqui ao Convento de Balsamão e aos Padres Marianos, que de facto têm feito um trabalho fantástico. E nós somos parceiros, continuamos a trabalhar todos os dias e queremos realmente ser aqui mais uma força também catalisadora dentro das nossas possibilidades. Às vezes temos algumas dificuldades, isto é um território privado, quer se queira, quer não, mas estamos a trabalhar. Vamos trabalhar para que isto melhore, não é? Portanto, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de aqui estar e o convite amável. Portanto, obrigado a todos. Obrigado, Sr. Presidente. E pedi agora ao Sr. Dr. Jorge Fidalgo, precisamente o Diretor da Segurança Social Distrital de Bragança, que nos desse aqui uma panorâmica do que é este assunto que representa para o Distrito. Muito rápido, então. Boa tarde a todos. Cumprimentar o Dr. Benjamin, Presidente da Câmara, o Dr. Paulo Gaspar, o Dr. Albino Almeida e o António Afonso, que é vimiosense. Nasceu em Vimioso. Nasceu em Vimioso. Não, nasceu mesmo em Vimioso. E o Benjamin também tem uma costela em Carção. Tenho uma costela, sim. Portanto, isto Vimioso Acho está que aqui. tenho mais que uma. Vimioso. A minha metade Vimioso direita está é aqui. toda de Carção. Cumprimentá-los a todos, e em particular ao Sr. Padre Eduardo Novo, portanto, aqui responsável por aqui o convento de Balsamão. Como sabem, estou na Segurança Social há 5, 6 meses, desde agosto, e, portanto, ainda estou também a procurar um pouco conhecer esta realidade, que, vista numa perspectiva de autarca, tem uma visão, mas agora, dentro da Segurança Social, a visão é um pouco diferente, porque ela se torna muito mais específica. Dizer-lhes que nós temos protocolos de cooperação nas mais diferentes ofertas ou valências, seja de idosos, de crianças, de deficiência, com 104 IPSS do nosso distrito. O que significa que é um volume significativo que representa mais de 120 milhões de euros. Portanto, em acordos de cooperação e também em outros apoios que são dados, tirando aqui as reformas, as pensões, 120 milhões de euros, o que significa que se calhar é quase tanto como os orçamentos das câmaras, das 12 câmaras municipais do distrito, para terem uma ideia do que é a dimensão do orçamento do Ministério do Trabalho e da Segurança Social, que de facto é um orçamento muito grande. Eu diria que saúde, segurança social e educação são os ministérios, a parte social que é extremamente importante. Depois dizer-lhes também uma realidade que é preocupante, é que se não fossem os apoios da segurança social, os apoios sociais, nós andaríamos na ordem dos 40%, 43% de pobreza em Portugal. Com os apoios da segurança social, nós descemos para metade, aí 20%, 22%. O que significa a importância capital destes apoios para o bem-estar social e, eu costumo dizer muitas vezes, para a saúde da democracia. Porque se nós não tivermos uma sociedade, uma paz social, não há democracia que resista. E, portanto, os extremismos e os populismos, obviamente, não havendo paz social, vão crescer exponencialmente. Mas depois dizer-lhes, neste caso concreto e nesta área, depois estamos aqui a trabalhar dos territórios de acolhimento, que de facto aqui que esta estrutura de Balsemão, juntamente com os centros paroquiais à volta, tem tido um papel de extraordinária importância. Portanto, trata-se de uma estrutura de alojamento temporária para migrantes, mas também para os requerentes da proteção internacional. E estão aqui, nós temos aqui o protocolo, penso que são com 21 utentes, o que significa, nós às vezes pensamos que é muito, mas não é,
que significa 900 euros mês por utente, grosso modo, mais ou menos isso. O que significa que estamos aqui a falar de 20 mil euros mensais. Quando pensamos, parece que é muito dinheiro, e é muito dinheiro, mas para o trabalho e para as necessidades que tem, se calhar não chega. Ou seja, o esforço daqui da estrutura de Balsemão é superior àquilo que é a comparticipação da Segurança Social. E, obviamente, nós, enquanto Segurança Social, enquanto órgão, o Instituto de Segurança Social, como sabem, é um instituto público, portanto, que integra a administração descentralizada do Estado, e, portanto, o que aqui acontece é que nós precisamos destes parceiros, desta rede, para podermos fazer esta promoção e esta proteção social. Eu diria que no espírito, desde a década de 90, desta nova governança, em que o Estado não tem que fazer tudo, mas tem que se socorrer de uma rede de parceiros, e na área social parece-me que é o melhor exemplo da melhor rede de parcerias que existe no país. Eu não sei o que é que seria, como é que o Estado, se não fosse esta grande rede, fundamentalmente IPSS, e quase na sua grande maioria ligadas à Igreja Católica, não é? Mas não só, mas eu diria que mais de 80% elas estão ligadas à Igreja Católica, seja através dos centros sociais, seja através das misericórdias, mas tem um papel extremamente importante. E este apoio, esta cobertura, que vai desde a infância até aos mais idosos, se fosse o Estado a fazê-la de per si, seria muito mais difícil e, obviamente, que esta rede de parceiros espalhada por todo o território, repito, só no nosso distrito os protocolos de cooperação são com 104 instituições, só isto é bem revelador da importância que têm estas estruturas, estas IPSS, para lá dos privados, com quem alguns também temos protocolos, mas estamos a falar de instituições não lucrativas, o trabalho importante. E depois há este trabalho que o Sr. Presidente da Câmara aqui se referia. Nós estamos num distrito cada vez mais despovoado. Há dias vinha num jornal que entre 2021 e 2024 nós perdemos quase 5 mil eleitores. Ora, se perdemos 5 mil eleitores, se calhar até perdemos mais população do que isso, porque muitos até não estão cá recenseados. E outros que não vivem cá e que estão cá recenseados. Mas, de qualquer das formas, é um problema. É um problema e nós vamos começar a ter problemas graves, já estamos a senti-los, a nível da mão de obra. Não só especializada, como bem dizia o Sr. Presidente da Câmara, mas também uma mão de obra generalista. E as conversas que temos tido com o Sr. Padre Eduardo Novo é exatamente neste sentido. É esta gente que vem, não vamos conseguir ter sucesso a 100%, não vamos, obviamente, mas vamos conseguindo ter pequenas, grandes vitórias, que é da integração de algumas pessoas que vêm para o nosso território e que se possam integrar no próprio território. Juntamente com o Sr. Presidente da AIMA, estamos numa fase muito embrionária a pensar num projeto que pode ser um projeto piloto no distrito de Bragança, no sentido de, ainda numa fase, numa coisa mais pequena, procurarmos soluções, porque me preocupa muito a questão da mão de obra para as IPSS. Não é fácil, não é um trabalho fácil, nós sabemos trabalhar com os idosos, e cada vez há mais falta de mão de obra nas nossas instituições, principalmente no trabalho com os idosos. E, portanto, temos que encontrar aqui formas, se calhar mais inovadoras, mais criativas, de conseguirmos, juntamente com essas instituições, podermos fixar, atrair, mas fixar fundamentalmente para que não seja uma mão de obra muito volátil que hoje esteja e amanhã que vai embora no nosso território. Falo das IPSS, obviamente, mas obviamente falo também de todas as outras áreas da economia. Depois há outra questão importante, a fixação de pessoas, principalmente jovens, porque aqueles que vêm, na sua maioria, são todos jovens, eu diria quase todos são jovens, é extremamente importante para a regeneração também populacional do nosso território, mas há outro aspecto também importante, é que a sustentabilidade, quando nós dizemos que atribuímos mais de 120 milhões em acordos de cooperação, alguém tem que contribuir para esses 120 milhões. Somos nós que descontamos, que pagamos os nossos impostos. Portanto, não há aqui segredos. A roda está inventada.
para o Estado poder distribuir estes apoios sociais, eles têm que vir de algum lado. De onde é que vem? Dos nossos impostos. Não há outra solução. Mesmo que seja dinheiro da União Europeia, à qual nós pertencemos, é dinheiro dos impostos de todos nós, dos europeus. E, portanto, também essa mão de obra que vem para o nosso território, que aqui deve ser formada, ou pelo menos, se não vier formada, nós podermos dar essa formação, e que aqui é integrada, vai, obviamente, contribuir para aumentar as contribuições para a segurança social. E, portanto, quanto mais contribuições nós tivermos, temos que ter mais contribuições, mais trabalho social, se quisermos mais apoio social, nós podemos fazer. E esse é o desafio que nós temos. Hoje já se coloca esse desafio muito grande, que é exatamente a questão da sustentabilidade da segurança social no futuro. E, portanto, deve-nos preocupar essa realidade e, portanto, quanto mais contribuintes diretos nós tivermos para a segurança social, mais equilíbrio e mais sustentabilidade e mais anos de futuro nós temos com sustentabilidade da segurança social. Dizer-lhes que nós, a nível do distrito, é aqui Balsemão o exemplo maior exatamente deste alojamento temporário para migrantes. Portanto, nós temos depois, não é bem a mesma realidade, mas temos a Casa do Trabalho em Bragança e temos o Santo Condestável também, que vai dando algum apoio. Estamos agora a trabalhar também com os Santos Mártires numa outra tipologia de resposta, mas são respostas muito pontuais, mas obviamente que se pudermos crescer nesta resposta, nesta valência social, ela é extremamente importante. E se Balsemão puder continuar com este projeto de receber, formar, integrar e depois fixar as pessoas no território, isso é extremamente importante. E este desafio que vamos tentar levar por diante com a AIMA, como uma espécie de projeto piloto, engloba também o reagrupamento familiar. Portanto, eu penso que isto é extremamente importante, porque se nós conseguirmos ter migrantes com as suas famílias e com alguma estabilidade, obviamente que a fixação deles, dos filhos, da sua família, vai ser muito mais facilitada e muito mais benéfica para o nosso território. E, portanto, como eu costumo dizer sempre, este dinheiro que é protocolado com as instituições, e no caso aqui em Balsemão, através do Centro Social Paroquial de Grijó, não é gastar dinheiro, é investir dinheiro. Nós temos que perceber que os apoios sociais não são um gasto, são um investimento. Quanto mais não seja, um investimento na qualidade de vida das pessoas e naquilo que falamos desde manhã e até hoje, na visita aqui a Balsemão, acompanhada também pelo Sr. Padre Eduardo, nesta ideia de procura da felicidade e de uma humanidade e de um humanismo que integre. Nós temos que perceber que temos que integrar com o humanismo, temos que receber as pessoas, porque nunca nos podemos esquecer que não há aqui ninguém nesta sala, se calhar, que não tenha familiares imigrantes. Portanto, eles também já passaram por isso, já passaram por realidades semelhantes e, portanto, nós temos essa obrigação, mesmo para connosco, e de gratidão para quem já o recebeu, muitas vezes em situações difíceis, sabemos, mas eram os tempos, e se pudermos receber bem. E é com entusiasmo que percebemos que começa a haver aqui alguma simbiose a nível político de ideias, no sentido de receber bem e integrar bem. E isso implica regulação da forma como recebemos e como integramos. É melhor fazer pouco e bem do que fazer muito e fazer mal. Nós devemos integrar para que as pessoas se sintam verdadeiramente integradas e para que os filhos dessas pessoas que já nasceram aqui sejam verdadeiros portugueses. E é isso que nós queremos, que é juventude e é neste território. Da parte da segurança social, obviamente que estamos sempre abertos e disponíveis para fazer este tipo de protocolos de cooperação. Nestas áreas dos migrantes, ainda de forma particular e também na infância e na deficiência, porque obviamente que na área ligada mais aos idosos começa a ser muito mais
difícil porque o esforço é maior e a rede de cobertura, nós temos sempre este problema de falar dos per capita que nos prejudicam, não é? Portanto, andamos sempre com esta ideia dos per capita, que já temos uma grande oferta. Eu acho que não, porque a oferta, até porque, como já temos conversado com o Sr. Padre, hoje aquilo que é uma resposta de ERP, amanhã pode ser uma resposta para altas hospitalares e não faltarão aqui formas de nós rentabilizarmos as nossas instituições, e é isso que pretendemos, e que aqueles que vêm para o nosso território à procura de melhor oportunidade a possam realmente encontrar e não ter que fugir. Sabendo sempre que é um caminho de pedras muito difícil e que vai haver muitos obstáculos e que vai haver muitas quedas, mas obviamente que quando conseguimos algumas pequenas, que eu digo grandes vitórias, de integração de pessoas para aqui vêm e temos bons exemplos disso, é desses que temos que falar e não dos maus exemplos. Infelizmente, muitas vezes na comunicação social faz mais notícia logo o mau exemplo. E os bons exemplos não são dados e deviam ser dados exatamente para entusiasmar outros que é possível conseguirmos ter sucesso na integração dos migrantes no nosso território, que está mais do que evidente, nós precisamos de gente, dos migrantes no nosso território, porque estamos num inverno demográfico muito complicado e, portanto, precisamos de juventude, de jovens que venham para o nosso território, em particular para o nosso distrito, que está a passar por um problema demográfico extremamente grave e preocupante. É isso. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Coordenador, Sr. Presidente. E agora convidava também o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Mouçós, Vila Real, também para nos dar uma opinião ou uma justificação porque é que está aqui. Então, boa tarde, agradeço o convite, agradeço também a oportunidade da palavra. Já nos conhecemos por razões várias com o Sr. Padre Eduardo, portanto, temos uma escola idêntica, a mesma escola, eu como clérigo e eu como pai de família, portanto, cada um com a sua vocação. Somos cristãos, mesmo que aqui, os que estão aqui não fossem cristãos, entenderiam aquilo que eu vou. A minha intervenção vai ter duas partes. Uma primeira, enquadrar o motivo da ligação ao Balsamão e depois uma outra questão mais clérica. Quando, na altura, há 2000 anos, São José e Nossa Senhora tiveram uma dificuldade enorme para fazer nascer o menino Jesus. Recordam-se no Evangelho, recordam-se daquelas passagens que foram bater a não sei quantas portas para que deixassem nascer o menino Jesus. Mas não conseguiram, portanto, andaram e foram, como diz a história bíblica, foram para nascer a um estábulo. O que se passou com o Sr. Padre Eduardo em fevereiro de 2024 foi uma situação idêntica. Eu liguei, eu sou de Vila Real, sou Presidente de Junta em Vila Real, da Freguesia de Mouçós e Lamares, mas eu ali estava na qualidade de coordenador de migrantes da Diocese de Vila Real e batia dezenas de portas da Diocese de Vila Real, nomeadamente instituições da Igreja, que eu entendo, instituições das Santas Casas, batia à porta de tanta gente naquela noite, e então lembrei-me de ligar para o Sr. Padre Eduardo, bater à porta dele, e eram 2 da manhã, 1 ou 2 da manhã, quando uma carrinha com 20 e tal imigrantes vieram nascer, ou renascer a esta casa. Portanto, foi uma noite de fevereiro atribulada, mas fizemos renascer aqueles imigrantes que estavam lá e não tinham habitação, porque a casa, o hotel, a residencial, colocou-os fora, na rua, colocou-os na rua. Portanto, isto é a primeira parte. Nós, contrasmontanos, e eu estava a ouvir o Sr. Diretor, e eu concordo com as palavras, concordo com a visão, porque tem que haver aqui integração, tem que haver aqui rede, tem que haver aqui sacrifício. E às vezes nós, enquanto Presidente de Junta, quando vou a Lisboa, temos que ir a Lisboa muitas vezes, dizer que nós somos do interior, mas que não devemos ser e não podemos ser prejudicados por sermos do interior. Tem que haver a discriminação pela positiva. Mas não basta só eu ter o pedir ou ir dizer que somos pequenos, somos do interior, mas também preciso arranjar soluções. Foi nesse sentido que eu, com o Junto da AIMA, e enquanto Presidente de Junta, a Junta de Freguesia de Mouçós e Lamares, temos um espaço cidadão, o primeiro espaço cidadão de Vila Real, temos um espaço cidadão onde atendemos 30 a 40 pessoas por dia, portanto, um verdadeiro serviço público e gratuito.
Portanto, a AIMA não nos paga para isso, mas a AIMA está disponível e agradeço publicamente agora ao Dr. Pedro Portugal o facto de a AIMA ter aceito o nosso desafio da Junta de Freguesia no nosso espaço cidadão, também ter um balcão para regularização, o balcão da estrutura de missão para acelerar, para resolver os processos pendentes. Porque é mais do que justo que alguém de Bragança, alguém de Vila Real, alguém de outro distrito, não tenha que ir ao Porto, a Viseu, também só ao Porto ou Viseu, penso eu, neste momento, e ter que se deslocar para fazer a entrega de papéis, no fundo, de documentação. No fundo, a estrutura de missão que está a fazer este trabalho, e louvo a AIMA de ter tido esta disponibilidade, é, no fundo, fazer-nos a nós espaço cidadão, ou outro município, quiçá Nascentes de Valeiros, ou Bragança, ou alguém que queira agarrar este desafio, de também de ser peça importante para ajudar os migrantes. Porque nós não podemos olhar para os migrantes, e eu sou familiar de migrantes, como estava a dizer, quem não tem familiares de migrantes, nós sabemos das dificuldades, nomeadamente França, Alemanha, Suíça, e aquilo que nos trataram, e aquilo que se calhar há alguns problemas que nós tivemos em França e na Suíça. Os nossos imigrantes também cometeram, se calhar, algumas irregularidades ou tiveram alguns problemas com a justiça, mas não é por isso que não foram integrados, não é por isso que continuaram a se ingrar na vida. Portanto, o nosso objetivo também no interior é agarrar, somos poucos, somos de facto, se formos ver pela questão do per capita ou pela questão dos eleitores, que é assim às vezes que nos julgam e que nos atribuem alguns apoios, mas o que é facto é que nós também temos que dar esse passo e dizer, ok, eu estou disponível para fazer parte da rede, da solução. Mesmo que às vezes o rentável, aquilo que nos dão, seja pouco, mas nós temos essa obrigação, ser solução para estes imigrantes, para os nossos imigrantes, e trabalhar com as instituições par a par, passo a passo, em rede. O Sr. Diretor falava, eu estive muito tempo na Cáritas de Vila Real, e nós sabemos que aquilo que nós fazemos, se fosse feito pelo Estado Central, não o conseguiam fazer pelo valor que nos damos, já numa atualização dos protocolos não sei há quantos anos, porque não vale a pena, isso seria outra discussão, outro caminho. Estamos aqui naquilo que é caminhos para os nossos imigrantes, desafio também outras instituições políticas, outras instituições autárquicas e locais que possam também ser caminho para ajudar a AIMA e outras instituições a regularizar e depois também a fixar. Fiquei com a palavra do projeto piloto, fiquei com o som do projeto piloto entre a AIMA e a Segurança Social. Acho que podemos aqui reinventar e ter aqui várias alternativas e talvez num projeto mais alargado, nomeadamente no apoio domiciliário. Nós temos hoje um apoio domiciliário muito arcaico ainda, de há 40 anos atrás, e nós, se queremos manter a nossa população a residir, se queremos evitar que elas venham para a ERP, que é agora a nova tendência, que as pessoas fiquem mais tempo, eu defendo isso. Agora, muitas vezes não é possível, numa aldeia, a minha freguesia tem 3.600 eleitores, mais alguns habitantes. É difícil, quando eu tenho 26 aldeias, quem é Presidente de Câmara sabe, 26 locais, são 26 problemas diários, são mais não sei quantas soluções. E se calhar uma solução com apoio domiciliário em cada aldeia, em cada localidade, haver um apoio domiciliário atípico, a Cáritas, e se me permitem só, já termino, para terminar, a Cáritas de Vila Real tem um projeto, tem um apoio domiciliário, tem um protocolo atípico em que vai às aldeias do Alvão, os funcionários cozinham na própria casa dos utentes. Portanto, poderá ser por aí, poderá ser alguma solução, mas poderá ser também uma solução de criar proximidade com os utentes, criar proximidade com a população e os nossos idosos continuarem em casa com uma supervisão. Não é? Nós somos filhos, somos pais, somos tudo, e às vezes a nossa vida no dia-a-dia não permite que façamos um acompanhamento mais próximo.
parabéns, Sr. Padre Eduardo. Também parabéns às instituições que o apoiam, porque todos juntos neste trabalho, todas as instituições que estão aqui, somos poucos para aquele grande boom, aquilo que aconteceu ano passado relativamente à questão da imigração. Não vamos ver as causas, o que tem acontecido, mas o que é certo é que aconteceram e que existiram e agora temos que ter solução. Muito obrigado. Muito obrigado. Lembrou-me, falámos em Vila Real, eu estava a olhar ali para o meu amigo Granjo e lembrarmos que nós os dois e o Sr. Presidente Albino Almeida e mais 9 daqui de Bragança, Bragança Distrito, conseguimos implantar uma associação que diz aqui Nacional de Assembleias Municipais, que neste momento está em todo o território nacional, incluindo Açores e Madeira totalmente. Portanto, também dizer-lhes que este título, Territórios de Acolhimento, começámos em Bragança e podemos, eventualmente, replicar esta iniciativa noutros sítios, noutros locais e tal. Ficámos com vontade pelos testemunhos, por aquilo que aqui se diz. E por falar em testemunhas, eu também gostaria de desafiar o Sr. Presidente de Macedo Cavaleixo, da Junta de Freguesia, uma vez que a Junta de Freguesia, que nos desse uma brevíssima opinião sobre o que é a sua experiência, ou o que é que isto representa para si. Boa tarde a todos. Facilidade de registro de imagem, assim é possível. Boa tarde a todos. Cumprimento todos os presentes, já estivemos à mesa. Faço esse protocolo. Fui desafiado ali pelo professor Afonso para dar o meu exemplo aqui da Junta de Freguesia de Macedo Cavaleixo. O que nós fazemos também, aqui o meu colega de Monçós, que já tem um espaço cidadão ativo, nós estamos a tratar disso, mas além desse espaço cidadão também faz com que a integração dos migrantes seja mais fácil, mais célere, nós estamos a trabalhar nisso, mas além de estarmos à espera do espaço cidadão, não estamos à espera dele e avançamos. Uma das coisas que eu posso dizer, e vamos citar aqui alguns números, algumas questões que nós temos colocado e que temos ajudado estes migrantes. Ajudamos os migrantes na burocracia e no agendamento, também nas inscrições para a AIM, e na comunicação de novas leis, porque nem sempre todos sabem. Para nós é muito mais fácil sabermos das leis e do que está, do que veio agora para a rua, por assim dizer, das leis, nomeadamente em relação aos migrantes. E depois a questão da ação social, e ali com o Padre Eduardo também, que também já tivemos apoiamos muitas famílias, nomeadamente de várias formas, seja em roupas, seja em alimentos, seja móveis, até e mesmo alguns apartamentos, porque muitos dos migrantes têm essa dificuldade de ter um teto, não é? Tudo bem que vocês aqui prestam isso, mas nem todos conseguem isso e pronto, entramos aqui em diálogo e conseguimos fazer com que haja essa rendas mais baratas em casa. Em casas que é mais... É um flagelo. E pronto, podemos dizer também que também já proporcionamos livros escolares para alguns que vêm com os mais novos para a escola. É esta a minha experiência. Obviamente que queria ajudar muito mais e vi aqui o meu colega dizer dar algumas sugestões. Eu não estou a dar sugestões, eu estou a dar o meu testemunho e aquilo em que posso ajudar e que tenho ajudado. Sempre que eles vão à Junta de Freguesia, tentamos, lá está, e há bocado disse, estes serão futuros, alguns são futuros portugueses, não é? É isso que nós queremos, que eles estejam cá, cresçam depois e que sejam futuros cidadãos. E tentamos fazer esse acolhimento da melhor forma. Não sei se estou a ajudar, acho que sim, penso que sim. Poderia fazer mais, se calhar poderia, mas posso também estou à espera do espaço cidadão para poder depois também avançar um pouco mais. Eu só comentava, se a mesa me deixar, só comentava que efetivamente uma das grandes dificuldades que nós atravessamos é a habitação. Arranjarmos apartamentos ou casas. Primeiro porque os proprietários não confiam nas pessoas para que possam alugar. E até temos bastante. Daí que volto atrás, que de facto, havendo uma instituição
por trás de cada migrante ou de cada refugiado que lhes dê credibilidade e que vá com eles a esse espaço, é muito mais fácil. E para além disso, então, aqui de facto com estas entidades com as quais nós também temos privilegiado este contacto, sabendo onde é que está para ser mais fácil e estando também nós na própria retaguarda. E aqui volto atrás àquilo que será o próprio projeto, que o projeto que nós temos de requalificação concretamente da Casa da Abelheira, como Casa de Acolhimento e Informação, essa casa permite uma autonomização, em que cada quarto tem uma kitchenette e tem quarto de banho e quarto. Portanto, permite uma autonomização, uma prévia autonomização. Imaginemos que não se arranja um apartamento para que uma família possa vir, mas naquele espaço tem esse espaço em que possa cozinhar e possa viver. Se me permite também, para terminar, para não monopolizar, só para sublinhar aquilo que o Dr. Helder também tinha dito. E acho que isto aqui é fundamental também. É óbvio que são importantes os protocolos e os acordos. É fundamental. Mas mais do que isso, é aquilo que nós somos como pessoas. O Helder estava numa situação dramática naquela noite, 22 de fevereiro. Eu estava num jantar no Clube de Caça e Pesca, tomada de posse da nova direção do Clube de Caça e Pesca em Macedo de Cavaleiros. Liga-me. Não estamos a falar de um quarto nem dois. Estamos a falar de pelo menos 12 quartos para acolher 27 pessoas. E propriamente não é estalar o dedo e os quartos estão feitos. É preciso pôr toalhas, é preciso fazer as camas. Né? E fazer camas não é propriamente em 5 minutos que se fazem camas. E não é propriamente às 9 da noite que nós vamos arranjar gente disponível para vir fazer camas. Não é? E é isso que eu queria sublinhar. O que é fundamental nisto não é o protocolo, não é o acordo. Desculpem lá, mas é a capacidade que nós temos como seres humanos de cuidarmos uns dos outros. E este humanismo que todos falamos, de estarmos ao serviço, de estarmos ao cuidado e cuidarmos com amor. E esta tem que ser a tónica mesmo, e fico muito feliz, se hoje, a partir daqui, se temos aqui rosas brancas que simbolizam de facto a beleza, e se a rosa tem também a sua beleza e a sua textura, mas que demonstra que poderemos dar cor, dar aroma, possa também, a partir daqui, esta colaboração intrínseca entre a AIMA e a Segurança Social e outras instituições, podermos ser este projeto piloto de desenvolvimento e de acolhimento e que a nossa região possa ser, de facto, esta mola impulsionadora. Oxalá seja também a partir daqui, deste coração do Nordeste, neste pulmão de onde emana esta colaboração e este desenvolvimento, este progresso. Ficaremos certamente muito felizes de podermos continuar nesta profunda colaboração. E também na própria formação, que diversas entidades, quer a Regibio, quer o Instituto TIAG, como vocês viram de manhã, estão elas, mas também há o serviço online e depois também entidades certificadoras. Neste caso concreto, o Instituto TIAG, também o Instituto NERMA. E há outras entidades que hoje não estão cá também, mesmo das nossas equipas técnicas também não estão cá hoje todas, mesmo de outras empresas, porque também num espaço muito mais recolhido, até porque o tema não era para se alargar mais, era mais conciso, mas para demonstrarmos de facto este caminho em rede, é o caminho que queremos trilhar e traçar em conjunto uns com os outros, e certamente falarei por todos nós. Contem connosco. Claro, só estamos aqui para terminar. É isso da nossa parte da Junta de Freguesia, aquilo que temos feito. Estamos cá para isso, para apoiar esta integração dos migrantes. Muito bem, muito obrigado. Aproveito para dizer que, de facto, o objetivo já era este, a reunião que no formato em que estamos a levar efeito. Mas contamos, e aproveito para agradecer a meios de comunicação social presentes, para que façam agora a outra parte, que é de dizer aos restantes que não estão aqui aquilo que estivemos a fazer. Isso contamos, portanto, realmente com o vosso apoio. E estamos, eu sei que nos vai apresentar... Eu não, talvez eles mesmos possam apresentar. Este talvez seja um cidadão
mais novo de Macedo de Cavaleiros. Porque também foi uma... Está desligada a câmara? Obrigado, está. Desliguem a câmara aí. Porque também há aqui um sistema terrível. Porque na maternidade, o registro civil vai lá para fazer o registro de Bragança, pá. Para o registarmos a Macedo de Cavaleiros, tivemos que fazer ali. Não, pá, ele vai lá a Macedo, não foi? Depois levantem, são os pais do Archer, São do Archer, da Maria. Força, apresentem-se. Como se chama? Ficção, como se chama? Martina. Boa tarde, primeiramente a todos. Meu nome é Cléudio Alberto, pai do Archer, E são de... Angola. Sejam bem-vindos. E bom, Muito bem. O Archer é um sinto amor. acolhidos. Já é cidade portuguesa, Macedo de Cavaleiros. Bem, Daqui a 20 anos, daqui a 18 anos já é eleitor. já é eleitor daqui a 20 anos, se eles continuarem aqui. Tratá-lo bem. E bons direitos profissionais para os pais, está bem? Que sejam bem acolhidos e que se sintam realizados aqui no nosso país. Como ele diz, que se concretize isso daqui a 18 anos, seja um eleitor português. E vem concretizar aquilo que o Dr. Fidalgo falava, que é esta importância da fixação da família, de criar condições à família, que também foi outra articulação que se conseguiu fazer entre a AIMA e a Segurança Social, porque o Cléudio não estava ainda inscrito, não é? Explica lá, Susana. Portanto, a Valentina veio, ela já tinha tido a notificação, portanto já tinha autorização para permanecer em Portugal, e o Cléudio não. O Cléudio está ainda em processo, aliás vai recorrer agora porque foi indeferido o pedido dele, e portanto houve necessidade aqui de articular também com a Segurança Social, mesmo a própria permanência deles aqui, porque depois temos alguns dias para passar para a transição para a Segurança Social, e não tendo nós lugar aqui na AT, portanto é todo um processo que é preciso sensibilidade de todas as instituições para ver que há casos concretos. Eles não são números, eles são pessoas, têm as suas histórias de vida, e o Acha estava, quando a transferência deveria ser feita no dia 2, por exemplo, o Acha ainda não tinha nascido. Portanto, estávamos todos à espera que ele viesse a nascer. Veio a nascer depois a 13 de janeiro, e portanto há de ter toda esta sensibilidade de todas as instituições e perceber que às vezes não é uma vaga que há aqui ou que há ali, é preciso este cuidado e este olhar para a pessoa com toda a dignidade. Desculpem pelo pé. Me senti totalmente comotivo com o que o padre disse há bem pouco tempo. Uma pequena frase que tocou-me muito. Queria bater palma, é só que infelizmente não fiz porque consta aqui mais velhos e por isso mesmo não fiz. Porque o bom feito não é aquele feito por algum troço, mas sim aquilo feito de coração. Isso, ele disse a mim para poder, isso tocou-me muito. Porque é exatamente que todos nós que estamos aqui passamos. E que não é fácil não ter que ter um lugar para dormir, ter uma comida para comer. E quem faz isso, de fato, é de coração. Por quê? Porque não pede nada em troca de si. E queria especialmente agradecer ao Padre por isso, por esse bom feito, por fazer não de troca, mas de coração. Obrigado. Pá, que melhor motivo teríamos para nos aproximarmos do final destes trabalhos? Obrigações no Porto e em Lisboa, dos nossos presidentes que estão aqui no centro, temos mesmo que caminhar para as palavras finais. Mas este exemplo acho que a todos tocou, sensibilizou, etc, etc. Portanto, fica esse registro forte. Pedi ao Sr. Presidente da ANAM, o Dr. Albino Almeida, Presidente da Assembleia Municipal de Vila Nova de Gaia, mas aqui como o nosso Presidente da ANAM, que nos dissesse por que estamos aqui e o que é que acha disto tudo, antes do Sr. Presidente, que convidaria depois para seguir,
Sr. Presidente da AIMA, o nosso amigo Dr. Pedro Portugal Gaspar, fazer o encerramento final. Muito bem, eu peço desculpa de falar de pé, mas tenho alguma dificuldade em me dirigir às pessoas que estão aqui de outra forma. Vocês sabem que eu sou um chorão, quer dizer, e portanto ainda bem que o meu amigo chorou primeiro, porque assim talvez eu evite passar por esse constrangimento. Quero agradecer-lhe e desejar-lhe as maiores felicidades do mundo, também para essa criança que está aí no seu colo. Eu trago aqui algumas ideias que haverei de aprofundar, não hoje, porque não temos tempo, ambos, a matéria de cooperação entre a ANAM e a AIMA, que passa pelo futuro de crianças como esta. Nós temos uma instituição nossa parceira que, desde a capacidade que tem de fazer, ajudar ao ensino de várias línguas, independentemente de quais são, teremos a instituição presidida pelo Sr. Padre Eduardo Novo, acho que percebi bem o nome, não é? Obrigado. E estaremos muito disponíveis para conversar depois desta sessão, como imaginará, e depois da minha conversa com o Sr. Presidente da AIMA, para podermos aprofundar caminhos. Eu queria dizer a todas e a todos os que estão aqui, em especial ao Padre, se eu posso fazê-lo, ao Padre Eduardo Novo, que há bocado fui ali espreitar atrás e percebi que estava ali o Dom João Paulo II. Antes dele, em Portugal, eu convivi com o Dom António Ferreira Gomes. E depois fui até à morte, amigo pessoal do Bispo Manuel Martins. E, portanto, eles diziam uma coisa muito, muito verdadeira. Na igreja manda quem faz. Obrigado por fazer, Padre Eduardo Novo. Todos temos agora que seguir os seus passos. Iremos estudar esse caminho, como eu já disse várias vezes com a AIMA, e, portanto, eu tenho que fazer também aqui o protocolo, saudar o Sr. Presidente da Câmara, meu caro amigo, doutor médico, hein? Porque em Portugal há muitos doutores e engenheiros, mas aqui é mesmo doutor, porque é médico, Benjamin Rodrigues, e o senhor diretor da Segurança Social, meu caro conterrâneo gaiense, porque nasceu em Gaia, não é? É verdade. Mas viveu num sítio muito ativo nas questões sociais, que era o seminário de Valadares. E provavelmente também ele disseminou aqui iniciativas deste calibre humano. E, portanto, queria também, naturalmente, saudar, mas vou deixá-lo para o fim, permita, o Afonso, meu caro amigo e secretário-geral da ANAM, outras entidades que estão aqui, como os senhores presidentes de junta. Eu tenho defendido os presidentes de junta e a sua presença qualificada nas assembleias municipais como representantes do território e, portanto, saudar o Freire Ramos, que também faz um bocadinho como eu faço com ele, o que o Ianes fazia com todos nós, que era ele prometia e todos nós cumpríamos e, portanto, em matéria de capacitação, nós poderemos ter cooperação específica em algumas matérias que ajudem a integrar as pessoas. Isto é válido não só para a instituição, mas também para as juntas de freguesia, ao abrigo do entendimento que temos com a ANAF. E, portanto, dizer-vos que o país precisa, como nunca, desta rede de apoio, comunicação, interajuda. É disso que estamos a falar. E vamos ter que pôr, a nível nacional, no mapa uma nova política territorial, que é povoação. Nós temos um país a ficar deserto. E nunca nos lembramos que os nossos primeiros reis, os primeiros 4 da primeira dinastia, tiveram sempre o povoamento do território como uma das suas preocupações. Eu não concebo política mais interessante e mais abrangente que possamos dizer aos governos é preciso olhar para isto desta maneira do que a repovoação do nosso território. Com estes amigos que chegam de fora, gostam deste território e como eles têm razão para gostar. Eu estava ontem, a esta hora estava no Algarve, a 800 km daqui.
No Algarve há uma comunidade imensa de cidadãos brasileiros e africanos que estão disponíveis para trabalhar. E eu percebo tudo o que me queiram dizer. Manifestações de interesse, interesse nas manifestações, o que quiserem. Há uma coisa que eu tenho a certeza absoluta. O país precisa de ser repovoado. Com quem? Com aqueles que quiserem cá estar. Com aqueles que quiserem cá viver. Com aqueles que amam o nosso sol em Trás-os-Montes como amam o nosso sol no Algarve. Tem tanto o direito a estar aqui como nós. Nós não nascemos neste território. Nós, 800 anos depois, tornámos-nos os donos legítimos deste território. Mas éramos suevos, alanos, vândalos, cartagineses. Viemos de todo o mundo e fundámos o povo português. Se a continuação de Portugal tiver que ser com estas novas gerações, não há nenhum problema. Assim se fez Portugal e continuará a fazer para o futuro. A nossa missão aqui, Assembleias Municipais, é disseminar esta ideia, como ontem fizemos no Algarve com a Fundação António Aleixo, para as crianças que não têm família, porque também há crianças que já não têm família e algumas tendo-a, se não tivessem, não se nota diferença nenhuma, e portanto é preciso dar um colo a essas crianças, dar uma casa. E nós estamos a fazer, sempre que vamos ao Algarve, a dinamizar, a fortalecer os laços de ligação social dessa instituição, que trata, portanto, de crianças que não têm uma família. O meu compromisso aqui convosco era chamar a atenção de que as Assembleias são voz e vez dos cidadãos. E podem ser voz e vez dos cidadãos que nos procuram e que querem o nosso apoio. E aqui dar uma palavra, por isso deixei para o final, de grande amizade e estima pelo trabalho do Dr. Pedro Portugal Gaspar e também do Sr. Diretor da Segurança Social. Como eu percebo a dificuldade que é fazer, porque é preciso fazer, e depois virem os mangas da alpaca desta vida, fazer inspeções, fazer aquilo que nunca fizeram, que é criticar o bem que os outros fazem. Nós temos que aliviar esta carga burocrática e que mata as instituições. Ainda ontem as notícias na nossa televisão não eram os bons exemplos aqui da AIMA. Eram os exemplos de pequeninos interesses que também passam no meio da AIMA em função do noticiário e da corrida de tempo. Enquanto estiverem aqui com este espírito de missão, de um ex-autarca e também de um ex-colaborador de Gaia, da Câmara Municipal de Gaia, dedicado e sempre preparado, nós estaremos seguramente conscientes de que o serviço público é este. É perguntar ao público o que é que eu posso fazer por vocês. Presidente, posso desafiar a entregar aqui ao Com certeza que sim. Eu peço desculpa da minha emoção, mas é inevitável. Uma lembrança que trazemos às entidades importantes com quem nos cruzamos. Porque, como dizia o senhor Lee Iacocca ao filho, que era o fundador da Chrysler, o filho perguntou-lhe, dá-me um exemplo para que eu possa ser sempre bem sucedido. E ele disse, olha, ficas-me a dever $1 milhão por isso, não te preocupes em pagar, mas ficas a saber que o que é mais importante na vida é não perdermos os contactos da gente boa com quem nos vamos cruzando, não é? Presidente, agora, pode ir lá. Senhor. Pode ir lá. Pode ir lá. Não, vamos lá. Dois, para aqui ao par. Diz lá, pode ir Para lá. não haver confusão. Não me entrega do senhor diretor esta lembrança da nossa passagem aqui, está bem? Obrigado. Tem trás, Pronto, para encerrar com chave de ouro, é um bocadinho quando estavam a falar quase a despachar, lembrei-me da presidência aberta, não é? Nosso presidente hoje veio aqui
da AIMA também ao território, sentir o pulsar das pessoas, as suas necessidades, estes apelos à desburocratização. Portanto, Sr. Presidente, a palavra é sua e reiteramos o nosso agradecimento pela sua disponibilidade sempre presente para nos acolher às nossas solicitações. Muito bem, muito obrigado. Começando pelos anfitriões, Sr. Presidente da Câmara, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, aqui de Macedo, Sr. Diretor da Segurança Social, meu amigo, Jorge Fidalgo, outros tempos estivemos juntos, noutras atividades, e claro, aqui aos amigos da ANAM, na pessoa do Sr. Presidente, sempre aqui um amigo de longa duração, e naturalmente ao Sr. Padre aqui por nos receber, e a todos os demais, peço desculpa se alguma precisão, juntas de freguesia, e tudo mais. Ora bem, 2 ou 3 reflexões, e com esta emotividade, corrija-me, Sr. Padre, eu acho que aquela expressão, eu penso que estou a citar bem, de Santo Agostinho, vamos ser cidadãos do céu. E, portanto, eu acho que essa é, de facto, uma expressão muito importante, que é, de facto, mais do que às vezes quando estamos presos com interesses terrenos, é ter, de facto, uma dimensão transcendente e, portanto, transversal, e, portanto, o objetivo de ser cidadão do céu, que é, de facto, algo que ultrapassa, de facto, uma dimensão mais imediatista, mais comezinha, mais terrena. Mas neste fenómeno da migração, eu começo sempre por dizer uma questão, que aliás aqui o Sr. Presidente falou nisso, que é um tema milenar, é um tema de todos os tempos. O movimento das populações sempre existiu. E quando fez esta digressão histórica relativamente rápida, de facto, dos fenícios, cartagineses por aí fora, é isso mesmo. Ou vamos aos textos bíblicos, e vemos o Êxodo e tudo mais, e portanto isto foi sempre um movimento populacional. Talvez tenha, aliás, se calhar, até eu às vezes digo na brincadeira que o fenómeno migratório até decresceu bastante, porque se calhar antes do sedentarismo, do neolítico, éramos todos migrantes do nomadismo, e há 10 mil anos começámos então a ficar com alguma fixação territorial, então diminuiu o fenómeno migratório. Enfim, isto só para caricaturar um bocadinho, mas para perceber que de facto é um fenómeno de todos os tempos. Agora assistimos aqui a um fenómeno novo, e isto é importante ter também esta noção, um fenómeno novo que é realmente o ângulo ou a perspectiva com que vemos o problema. Isso de facto é um fenómeno de todos os tempos, e nós, na nossa... E agora não vamos tão longe dos tais 10 mil anos, mas vamos agora recuar só aos últimos 100 ou 150 anos. Tivemos um grande fenómeno migratório da Europa para quase todos os pontos do mundo, em especial para o continente americano, não é? E também dentro da Europa. E a realidade portuguesa, como falámos aqui, especialmente nestas zonas do interior, todos nós temos familiares que de facto foram migrantes. Mas agora temos aqui uma realidade que parece que apareceu agora pela primeira vez, que é de facto a chegada de migrantes, e acharmos isto então uma revolução, e o que se passa na própria Europa, e contenção, e cotas, ou bloqueio, etc. Portanto, se calhar aqui há um problema de perspectiva do indivíduo relativamente ao fenómeno. Isto eu acho que é uma perspectiva importante de termos presente relativamente à questão de algum eurocentrismo, alguma realidade realmente centrada não na cidadania do céu, mas se calhar numa lógica muito sedimentada num certo território, numa certa posição. E portanto temos um fenómeno de todos os tempos, temos um fenómeno que nós próprios, sociedade portuguesa, o vivemos nos anos 60 e 70, numa dimensão intracontinental, portanto, para a Europa, França, Alemanhas, etc., como também para o continente americano, Brasil, Estados Unidos, etc. Agora, em tudo isso, há aqui um fenómeno importante, e agora recebemos de facto uma vinda de migração de outras latitudes, em particular de outros continentes, e parece que a questão agora é algo que nunca pensámos e é algo novo. E temos que ver de facto também, e aqui foi falado, e aliás aquilo que já troquei algumas palavras com o amigo Fidalgo, o Sr. Presidente da Segurança Social aqui do Distrito, de facto há alguma possibilidade de facto estudar alguns projetos piloto. Nós temos que ver, eu até vou saltar por cima da questão que agora está mais na ordem do dia e maior pressão sobre a AIMA, que é o problema da regularização, o problema da capacidade documental, etc., do relacionamento, que é naturalmente um problema importante, mas o grande desafio, a meu ver, não é o problema da regularização. Claro, para quem não tem a autorização de residência, para quem não tem ainda o papel emitido, é óbvio que é o grande problema. Eu não quero com isto ser mal interpretado, mas se conseguir regularizar com alguma rapidez a questão documental, é um papel, que vale um papel. Naturalmente, quem não tem o papel, considera o papel o mais importante, e portanto eu não estou a descurar essa questão. Mas o grande desafio não vai ser o papel, o grande desafio é de facto uma verdadeira integração e de facto uma assimilação na sociedade portuguesa.
e na sociedade que nós queremos construir. Tal como os nossos migrantes, e isto enfim, os nossos e todos os países, normalmente quem chega, e nós temos aqui uma vantagem relativamente a outros países ou outras situações. Mais de 50% da população migrante que chega a Portugal é de países de língua portuguesa. E, portanto, como nos nossos casos, Angola, Brasil, São Tomé, etc. Portanto, logo aí temos à partida a questão da língua como uma assimilação e um padrão cultural comum, não é? Ao contrário de outros países que receberam uma vaga de migrantes, mesmo assim com umas leituras diferentes. E se à comunidade de língua portuguesa somarmos também uma lógica ibero-americana, portanto, da América Latina, as Venezuelas, Colômbias, etc., estamos a falar também de uma matriz ibérica, e, portanto, uma matriz relativamente familiar e comum. E, portanto, à partida temos uma vantagem que é não ter um choque na integração de latitudes relativamente diferentes. E, portanto, o fenómeno portanto, isso significa o quê? Significa que, normalmente, o que acontece na integração é a primeira geração. Agora vamos saltar para países que, de facto, não são de língua portuguesa. Também acontece. E agora estão em algum crescente. O que acontece, normalmente, é a primeira geração terá algumas dificuldades em falar a língua portuguesa, mas a segunda e a terceira assimilam a língua portuguesa. Tal qual os nossos migrantes nos Estados Unidos, a primeira geração pouco falava inglês, e fechava-se mais ou menos ali no Rhode Island, na Providence, etc., ou Newark, e fazia ali aquela âncora da comunidade portuguesa, e a segunda e terceira geração mal falam hoje o português. E às vezes vemos aquele, que é sempre as piadas, vemos às vezes nos telejornais, o senador ou o congressista, não sei o quê, Coelho, ou Ramos, ou não sei o quê, e vai lá o repórter da SIGA, todo contente e tal, umas declarações, e ele despeja em inglês, pois já não sabe falar português, ou arranja ali só umas palavras, e nós todos contentes, ele luso-descendente. Ele também, com certeza, ele luso-descendente, mas a dimensão. Mas isto é importante para agora posicionar relativamente para a sociedade portuguesa o que pode acontecer à segunda e terceira geração dessa capacidade de integração. E, portanto, o grande desafio é, de facto, a integração. E ao contrário da parte da documentação, que é uma matéria que tem que ser, naturalmente, dirigida em termos nacionais, em termos de estrutura administrativa, em termos, de facto, de regras comuns, e é bom que o seja, protagonizado pela AIMA, ainda com articulação, com algumas dificuldades, né, no caso concreto, mas com outras estruturas autárquicas ou outra capacidade para conseguir disseminar essa regularização administrativa, a integração vai ter que ser necessariamente, para ser bem conseguida, ter exemplos muito diferentes e muito específicos consoante as localizações. E a realidade de uma boa integração no sítio de Bragança pode não ser a mesma na área metropolitana e não deve ser na área metropolitana de Lisboa ou do Porto. E, portanto, vai ter especificidades. E, portanto, e este vai ser o nosso grande desafio, que é quando nós hoje temos, enfim, os dados de 23 apontam para 10% da população portuguesa já é população migrante, e vai aumentar, naturalmente, mais do que os 10%, e vamos assumir que já esteja aí nos 12% ou coisa do género, enfim, mas a média europeia até está um pouco acima, e, portanto, significa que temos aqui alguma margem de acomodação, não é dramático, mas o que temos de ter a percepção é que, ultrapassada a barreira administrativa ou burocrática da legalização, temos o desafio da integração. E o desafio da integração é aquilo que nos vai consubstanciar para termos uma sociedade, de facto, mais justa, fraterna, diferenciada, necessariamente, mas vai ter que ter respostas muito diferenciadas consoante estamos a falar de uma zona de desertificação de população, como a zona de Trás-os-Montes, ou de Bragança em concreto, ou do sítio de Bragança, versus as áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, que têm outro tipo de dimensão e de tensão pode não existir aqui. E esta vai ter que ser a grande capacidade que a Administração Central, em articulação com as autarquias e a sociedade civil em particular, vai ter que dar resposta. Agora, eu acho que isto é uma grande oportunidade, e de facto uma grande oportunidade para reconversão e de relançamento da própria sociedade, para ultrapassar certas dificuldades e constrangimentos. As associações empresariais têm-nos procurado e têm sinalizado dificuldade de mão de obra para a área do turismo, para a área da construção civil, para a área das pescas, agricultura em particular também. Portanto, o que significa que parece que é uma oportunidade, de facto, de alavancar a parte económica e, portanto, essa necessidade, a tal lógica de uma certa, agora desculpem-me pôr a expressão um bocadinho em linguagem económica, mas no fundo um melhor casamento entre procura e oferta, e portanto há que necessário calibrar um bocadinho essas situações, e esta questão, e se utiliza muito este chavão da captação do talento, a captação do talento, eu acho que isto deve ser muito interclassista neste sentido, portanto é que bom talento, a captação para a agricultura, chamamos assim, mais básico, como um PhD ou qualquer coisa do género. Isto é, esta conciliação de procura e oferta tanto pode fazer necessidade em zonas de desertificação rural, a captação de mão de obra para a agricultura, chamemos assim, indiferenciado,
como para outro tipo de situações de profissões diferenciadas, seja na medicina ou seja noutras áreas. Às vezes há muito esta ideia que a pessoa tem um certo elitismo. Não, ela deve ser vista numa perspectiva global. Vai ter que ser necessário aqui, e é muito importante esta parceria com as associações empresariais para que apontem claramente o lote ou a necessidade quantitativa dessa mão de obra, para que de facto seja possível a sua captação nestes locais de emissão ou nestes locais de facto de origem, com vista a essa vinda de mão de obra, para que precisamente haja uma certa regulação no sentido migratório que acaba por ser mais eficaz para todos os intervenientes. Claro, há aqui franjas, há aqui margem de situações de aproveitamento, de situações de exploração que têm que ser evitadas e é no fundo, se conseguimos uma maior regulação, que se evitará no fundo essas situações marginais que podem vir a distorcer e a vir no fundo a vitimizar pessoas em termos de migração à procura de algo que depois não vêm a ter. Agora vai ser um tema que vai continuar aqui na ordem do dia, mas vai ser um tema que vamos perspectivar que, se queremos transformar a sociedade, vai-nos dizer a todos respeito. Não é só à administração central, às instituições de solidariedade social, às autarquias, e com capacidade e imaginação para termos soluções. Eu na integração acho que claramente, cada vez mais tem que ser situações casuísticas num sentido de específicas, não num sentido arbitrário, num sentido específico, consoante as diferenças que existem nas respectivas geografias localizadas. E um projeto bom aqui pode não ser bom noutro sítio e vice-versa. Agora, vai-nos a todos envolver nisto, porque de facto a sociedade portuguesa está em mudança nesse aspecto. Nós há uns anos dizíamos, e tal, no interior, eu lembro, envelhecimento, não há nada a fazer e tal. E agora se vem mais gente, agora vem mais gente. Entendamos, não é? Portanto, ou queremos ou não queremos, e portanto isto também é muito típico da sociedade portuguesa. Viu? Estávamos todos tristes, estávamos todos a envelhecer, as pessoas só vinham para aqui pessoas com mais de 65 anos com a reforma, etc. E agora se vem, agora vão tirar os problemas, quer dizer, e portanto, há aqui alguns mitos sobre isto, que tiram os postos-trabalhos, não tiram os postos-trabalhos, quer dizer, se não há postos-trabalhos, não há que tirar. No fundo, vamos lá ver, eu acho que é muito importante ver o que é que a sociedade portuguesa passou, ou a população portuguesa nos anos 60 e 70, quando foi para a França, quando foi para a Suíça, etc. Ocupou postos-trabalhos, os franceses já não queriam. E, portanto, o que significa que vão ocupar postos-trabalhos que a maior parte dos portugueses não querem. Portanto, há aqui alguns mitos que interessa, erradicar com base nos exemplos históricos que nós próprios conhecemos. Quer dizer, a sociedade portuguesa foi uma sociedade sempre de migração, portanto, só tem que agora, não é fácil, só tem que inverter a perspectiva do olhar. E isso às vezes é que torna difícil, e acho que isso é uma das razões porque se explica que um fenómeno tão milenar agora esteja aqui na ordem do dia das agendas políticas na Europa e tenha aqui um radicalismo que de facto é estranho face a tanto exemplo histórico ao longo de tantas gerações e tantas latitudes. No fundo, há mais de 10 mil anos que estamos neste circuito de movimentos das populações. E, portanto, eu só agradeço, estou sempre disponível para estes eventos e até para vir ao terreno para conhecer. O Balsamões, naturalmente, uma palavra final, porque já tínhamos tido contacto quando cheguei à EMA de umas questões administrativas para resolvemos umas, vamos resolver outras, mas principalmente para ter um contacto direto e podemos aprofundar aqui algumas linhas, porque de facto a sociedade portuguesa, é bom que a gente perceba, vai ter aqui algumas mudanças em termos de mosaico, mas que tem que o ter, sob pena de facto de um definhar progressivo e portanto há que dar aqui algum choque, digamos assim, de rejuvenescimento e portanto nomeadamente saudando as novas gerações que aqui chegam de outras latitudes e é desta conversão que é feita de facto a evolução das sociedades. Muito obrigado.